Olá, estudante! Seja bem-vindo! Vamos iniciar nossa aula de Educação Física. Hoje nós temos uma temática muito interessante. Vamos falar aí sobre obesidade e vamos também falar um pouco sobre avaliação física. Então nós vamos trazer essas duas temáticas aí, fazendo uma relação. Qual que é a importância da avaliação física, qual que é o impacto disso na questão da obesidade também. Então nós temos uma reflexão muito legal, então sem perder tempo, né, prof? Então vamos lá, sem perder tempo, acompanha comigo aí a aula sobre obesidade e avaliação física na escola, né? Então essa vai ser a proposta da nossa aula de avaliação física e obesidade. Então vamos lá, deixa eu só arrumar a canetinha aqui. Então essa vai ser a temática da aula de hoje. O que nós vamos aprender nessa temática aqui? Então nós temos uma agenda de aula que vai falar sobre a epidemiologia da obesidade. Então nós vamos refletir aí como que está posta essa obesidade na contemporaneidade, o papel preventivo em relação ao exercício físico, como que o exercício físico ajuda. Vamos falar da importância da avaliação física e os tipos e etapas da avaliação física. Qual que é a dica? Relacionar, então, a avaliação física com a obesidade. Então, ao final da aula, nós precisamos relacionar. Qual que é a relação disso? E aí nós vamos estudar um pouco sobre a avaliação da composição corporal, e esse sim vai ser o foco, né, relacionado à avaliação física. Vamos falar sobre o índice de massa corporal. Para quem não sabe calcular, nós vamos aprender hoje na aula como faz esse cálculo. E nós também vamos fazer o cálculo do gasto energético. Percebam aqui que a gente vai ter um pouco de matemática, né? Vamos lembrar aí um pouco da professora Lucy sobre os cálculos de índice de massa corporal e o gasto energético. Vamos seguir. E aí nós temos a habilidade da aula, que seria apontar o conceito, os fatores de risco e os indicadores epidemiológicos relacionados ao quê? À obesidade. E aí, ao final, esse aluno vai se posicionar aí criticamente sobre a relevância da adoção de hábitos saudáveis. Então, como que eu compreendendo essa obesidade aqui, isso vai implicar, né, na minha adoção de hábitos saudáveis. Nós também vamos ver como segunda habilidade compreender a importância da avaliação física para o diagnóstico. Então vejam bem, palavrinha-chave aqui, diagnóstico das variáveis da aptidão física. Então anota aí, diagnóstico das variáveis da aptidão física, ligada ao desempenho e à saúde, para que a gente possa fazer o quê, gente? Reconhecer os indicadores e os riscos associados ao diagnóstico da composição corporal. Anota também aí, composição corporal, palavrinha-chave da nossa aula de hoje. Vamos começar a nossa conversa então, falando aí sobre epidemiologia da obesidade na contemporaneidade. Então vem aqui comigo. Quando a gente começa essa reflexão em torno da epidemiologia, o que a gente pensa, né, quando fala da epidemiologia da obesidade? Então, quando a gente pensa aqui, obesidade, nós estamos falando aí de alguma coisa que vai alterar, né? Vai alterar a nossa forma. Às vezes a gente cresce para o lado errado, né? Em vez de crescer para cima, a gente cresce para os lados. Então a gente começa a ganhar gordura, né? Então quando a gente fala de obesidade, a gente está falando aí de gordura corporal. Mas espera aí, professora, nós não temos gordura corporal no nosso corpo? Será isso? Nós não temos? É lógico que a gente tem, né? Nós temos gordura corporal. O nosso corpo ele tem um percentual de massa magra, um percentual de massa gorda e tem o percentual de peso ósseo. Então a gente tem gordura corporal. Mas a obesidade ela vem quando? Quando essa gordura é em excesso, né? Então agora nós vamos ver uma descrição do que seria obesidade. Nós vamos ver alguns percentuais relacionados ao peso estimado para a mulher e o peso para o homem. E o mais importante, quais são os fatores de risco
para que eu tenha essa obesidade, essa gordura corporal aumentada? Acompanha comigo aí, vamos lá, de olho no slide. Então, nós temos aí obesidade caracterizada pelo acúmulo excessivo, então, de gordura. Então, significa que é o a mais, né, o excesso de gordura nos tecidos. E essa ocorrência, ela está associada à questão genética, à questão ambiental, à questão comportamental. Então, tem vários fatores aqui que vão estar associados. Mas quais que são os principais fatores de risco? A alimentação e o sedentarismo. Então, vejam bem, a alimentação e sedentarismo por quê? Porque um é compensação do outro. Como assim, professora? Quando eu tenho uma alimentação inadequada, o que vai acontecer? Eu vou acumulando energia, eu vou acumulando essa energia no meu corpo ali, ou eu posso, de repente, ter um excesso ali de uma alimentação rica em gordura, por exemplo. Então, eu vou ter muita gordura lá nos meus tecidos. E quando eu não faço o exercício, eu tenho o quê? A impossibilidade, né? Eu não vou gastar essa energia. Essa energia que eu tenho da alimentação rica em gordura, eu não vou gastar. E isso vai fazer com que eu tenha os maus hábitos, né? Então, uma ingestão calórica diária ali, que sobrepassa o que você precisa, o seu corpo vai jogar fora? Não, ele vai guardar. E aí é quando ele guarda que começa a vir ali o processo da obesidade. Quando a gente pensa no tecido adiposo, e aí pensando o homem e a mulher, como que isso é posto, né? Nós temos um parâmetro fisiológico, e aí isso é um parâmetro apenas, porque nós precisamos considerar também a individualidade biológica, onde 20% do peso corporal do homem é gordura. E 30% ali, até 30%, né, da mulher é gordura. Quando passa disso, olha bem, gente, anota aí. O excesso de tecido adiposo maior que esse percentual, aí sim eu tenho um quadro de obesidade. Então, vem aqui comigo para a gente fechar essa reflexão. Então, fui lá, fiz a minha avaliação física, verifiquei minhas dobras, e aí eu tenho meu peso total, que é quando a gente sobe lá na balança, o meu peso total. De lá eu vou tirar o peso magro, que é o peso músculo, o peso gordo, que é a gordura, e o peso ósseo, que são os ossos. Quando eu vou fazer esse cálculo do meu total e eu tenho até 30% do meu peso de tecido adiposo, de gordura, eu ainda estou dentro ali da tabela de referência, do teto. Quando eu ultrapasso esse valor, é que eu estou com obesidade, ok? Vamos seguir? Continua comigo aí. Aí nós temos também que a obesidade ela é um problema de saúde pública. Por que ela é um problema de saúde pública? Porque ela gera o aparecimento de outras enfermidades, né? Então é um fator de risco. A pessoa que tem obesidade, geralmente ou mais futuramente, ela vai ter diabetes, ela vai ter hipertensão, ela pode ter doenças do coração, ela tem indicativo aí de derrame, problemas ósseos, complicações respiratórias e até mesmo a depressão. É lógico que isso não significa que estou obeso, eu tenho todas essas doenças? Não. É fator de risco. É um dos fatores de risco para que a gente tenha outras doenças associadas, ok? E aí, diante de toda essa problemática epidemiológica da obesidade, qual que é o nosso remédio, né? O nosso remédio, nada mais, nada menos, é o exercício. E o legal de tudo é, o exercício é um remédio natural, ou seja, você tem essa atividade física aqui orientada, então você tem ali um controle desse tecido adiposo, né? Você gasta energia. E aí, quando você faz exercício regularmente, você tem uma diminuição dessa massa gorda, ou seja, você consegue ficar dentro lá dos padrões de referência ou abaixo, né? Tem até casos, por exemplo, de atletas que têm 13% de gordura no corpo. Imagina, eu tenho lá um teto de 20%, de 30% e o atleta tem 13%.
Então, a gente tem ali o controle, né, de massa gorda no corpo quando se faz exercício. Ele também vai reduzir o risco coronariano, vai aprimorar o controle glicêmico, vai favorecer o perfil lipídico ali, vai ajudar no controle das lipoproteínas, automaticamente ajuda no colesterol e eleva a tua taxa metabólica. Isso significa o quê? Ele aumenta teu gasto de energia, ele faz com que você gaste mais energia. Olha que interessante, né? Exercício físico, um remédio natural. E aí, fechando agora, vamos falar sobre a importância da avaliação física. Então, vem aqui comigo para a gente contextualizar isso. Então, nós já vimos que a obesidade é um fator de risco, certo? Ok, professora, já entendi. Como que eu sei se eu estou sobrepeso, se eu estou obeso, se eu preciso fazer mais exercício, se o que eu estou diariamente consumindo de alimentação, de atividade física está sendo suficiente? Eu preciso fazer avaliação física. Então, essa avaliação física ela vai me dar um diagnóstico de saúde, ela vai me dar um indicador de saúde. E agora nós vamos ver a importância da avaliação física, o conceito do que seria avaliação física, os tipos de avaliação física que tem, até a gente chegar lá na parte específica da composição corporal, que vai dialogar diretamente com o quê, professora? Com a obesidade. Então, através da avaliação da composição corporal, eu consigo ver se eu estou normal, sobrepeso ou obeso. Acompanha comigo aí, fica de olho. Então, nós temos aqui, a avaliação física é uma ferramenta. Ferramenta de quem? Do profissional de educação física. Então, a avaliação física vai permitir que esse profissional consiga o quê? Levantar informações e quantificar. Então, antes dele prescrever o teu treinamento, ele vai fazer essa avaliação física para verificar as suas condições, né? Levantar informações. E essas informações vão estar relacionadas ao teu condicionamento físico. Então, veja bem, quando eu uso aqui condicionamento físico, eu estou falando de uma complexidade, de uma variedade de variáveis. Nós já estudamos sobre aptidão física e hoje nós vamos lembrar um pouquinho de novo sobre aptidão física. Então, nós vamos falar aqui da composição corporal, que através da avaliação física eu posso, né, avaliar a composição corporal, a aptidão física aeróbia e anaeróbia e a aptidão física neuromuscular. Lembra que quando a gente fala de aptidão física, é necessário falar das variáveis da aptidão física. Nós já falamos sobre isso, né? Composição corporal, flexibilidade, força, resistência, condicionamento cardiorrespiratório. Nós não vamos entrar nesses detalhes todos aqui hoje, mas é importante a gente lembrar que quando fala de aptidão física, tem um conjunto de variáveis. Anotou aí? Ok, então vamos seguir. E qual que é a importância, professora, de fazer a avaliação física? Por que é tão importante? Então veja bem, anota aí comigo. Quando eu faço uma avaliação física, eu, profissional de educação física, eu consigo ver a condição inicial do aluno. Se está na escola, qual que é o nível de aptidão física dele, se do meu atleta ou do meu cliente. Através da avaliação física, eu também consigo prescrever melhor o treinamento para ele. Por quê? Porque eu vou considerar a especificidade dele, a individualidade dele. Através da avaliação física, eu consigo também saber qual que é a atividade que eu vou incluir, que eu vou excluir ou que eu vou indicar como sendo mais adequada para ele. Através da avaliação, eu também consigo ver os resultados e programar o treinamento. Olha que interessante. Então, professora, a avaliação física é uma ferramenta fundamental para o profissional de educação física? Com certeza. É uma ferramenta fundamental. Então, eu posso chegar numa academia e dizer, olha, eu quero fazer avaliação física porque isso vai ajudar nos resultados do meu treino? Com certeza, você deve fazer avaliação física. Vamos seguir? Fica comigo aí. E quais que seriam as aplicações, né, dessa avaliação física a nível global agora, não mais só para o profissional de educação física? Então, ela te ajuda também no acompanhamento das aprendizagens motoras. Então, por exemplo,
quando eu faço avaliação física numa criança, eu consigo identificar coordenação motora, agilidade, equilíbrio, a questão cognitiva. Então, ela vai ajudar na aprendizagem da criança, no desenvolvimento motor da criança. Ela também vai apontar indicadores e riscos associados, vai ajudar no treinamento esportivo, ela também ajuda na maturação das crianças. Como assim, professora? Lembra quando vocês eram pequenininhos, que a mãe ia lá no poço, fazia peso, estatura, jogava lá no cartão, acompanhava a curva de crescimento? Então, isso também vai estar associado aí na maturação. Vai ajudar na prescrição de exercícios e no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. Para fechar a nossa conversa, eu vou mostrar aqui para vocês o universo das variáveis da aptidão física. Como assim, professora? Quando eu falo de avaliação física, como eu disse no início, tem um conjunto aí, né? Nós temos a avaliação física só da parte cineantropométrica. Nossa, professora, que nome, hein? Avaliação cineantropométrica, que vai falar sobre o quê? Esse tipo de avaliação, né? Que são as variáveis. Composição corporal, somatotipo, proporcionalidade, crescimento e desenvolvimento. Trocando em miúdos seria o quê? Saber a tua massa magra, massa gorda, peso ósseo, teu tipo de corpo. Se é ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, então por aqui você consegue traçar seu perfil. Trocando em miúdos, é isso. E aí nós temos a variável psíquica. Nossa, professora, eu não sabia, ó, que na avaliação física também podemos avaliar ansiedade, motivação, inteligência, personalidade. Olha, mais uma informação importante, né? Nós também conseguimos avaliar a parte metabólica, relacionada ao sistema aeróbio, e aí o condicionamento, a troca de oxigênio, a parte de sistema de energia, ganho de energia, gasto de energia ali, sistema aeróbio e anaeróbio, e a parte neuromuscular, que vai estar associada aqui a força, resistência, velocidade, flexibilidade, coordenação. Vejam que por aqui você já consegue ver assim que a avaliação física é extremamente importante. Se você vai numa academia, não deixe de fazer avaliação física. Se você está na escola, o professor chama você para fazer, não deixa de fazer avaliação física. Mas, professora, na escola não está desse jeito que nem a senhora colocou aqui, né? A gente não avalia todas essas variáveis. Qual que é o local que eu posso avaliar? Isso depende do profissional que vai estar te acompanhando, tá? Então, vai ter profissionais que vão usar só uma daquelas variáveis, vai ter profissionais que vão envolver um pouco mais, mas é importante você conhecer o universo, né? Que tem muitas coisas que são avaliadas na avaliação física. E ainda tem uma outra que eu não falei, que eu vou falar mais lá na frente, que é a avaliação nutricional. E essa avaliação nutricional é feita pelo profissional nutricionista, né? Pelo profissional qualificado, ok? Vamos seguir, que a conversa tá boa, né? Então vamos seguir aqui. Então nós temos como a avaliação física é realizada. Então, qual que é o passo a passo, professora? Agora que eu já sei que tem várias variáveis, como que eu faço isso? Como que o profissional trabalha, né? Então, o profissional aplica testes. Testes têm protocolos específicos, isso são regulamentados e padronizados ali, então são instrumentos que têm cunho científico, utiliza equipamentos e materiais específicos e tem as tabelas de referência. Então, vejam bem, quando eu vou lá, eu aplico um teste, ao final eu tenho um valor. Esse valor eu aplico numa tabela de referência e aí nós conseguimos classificar conforme idade, conforme sexo, a pessoa em relação a determinada variável. Hoje na aula vocês vão aprender sobre o índice de massa corporal, que está onde? Naquelas variáveis, na composição corporal. Então vamos seguir. E aí nós temos alguns materiais que são utilizados, né, para fazer essa avaliação. Muito conhecido, a balança.
E aí nós temos a balança mecânica, que é essa que eu estou mostrando aqui na imagem. Nós temos a balança digital e nós temos as balanças aí de bioimpedância, né, com uma tecnologia muito aprimorada. Nós temos também um estadiômetro, que é esse que eu estou mostrando. Hoje nós temos muita adaptação relacionada a esse estadiômetro aqui. Nós temos aqui o adipômetro, esse medidor de gordura que eu mostrei. O adipômetro faz a medida das dobras, né, para verificar a composição corporal. E aqui nós temos um kit completo, onde a gente tem um aparelho ali de pressão, né, o esfigno com o estetoscópio. Nós temos aqui o adipômetro ou o plicômetro, que ele também é conhecido como plicômetro. Temos aqui a fita ou a trena antropométrica, aqui também calculadora, caneta, que são os instrumentos que a gente precisa, né, para fazer a avaliação física, ok? Vamos seguir. Nós também temos outros materiais. Quais seriam esses outros materiais, né? Uma esteira, uma bicicleta, um banco. Para que serve, professora? Para avaliar aquelas variáveis neuromotoras. Lembra que eu falei força, resistência, aptidão cardiorrespiratória, aeróbia, anaeróbia. Então, esses testes aqui vão te ajudar a verificar aquelas variáveis neuromotoras. Vamos seguir. E aí, onde que eu posso fazer essa avaliação? Então, veja bem. Você pode fazer na escola, com um profissional de educação física. Você pode fazer na academia. Você pode fazer no laboratório. E aqui no laboratório é muito legal, porque os equipamentos são bem modernos. E laboratório, geralmente, quem faz são os atletas ou alto rendimento. Então, porque os equipamentos são muito caros, né? Então, laboratório é muito restrito. Eu posso também fazer no campo, né? Em espaços abertos aí, principalmente os testes aí de potência aeróbia e anaeróbia. Eu posso fazer no campo, ok? Vamos seguir. Agora que nós já vimos toda a parte da avaliação física, vem aqui comigo. Agora nós vamos falar um pouco das etapas, dos tipos, né? Tipos e etapas. Então, como que eu sei agora que eu já aprendi essa avaliação? Qual que é o tipo de avaliação ideal para mim, professora? Que estou iniciando o treinamento, que estou no meio do treinamento, que estou no final do treinamento. Então, agora nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Sobre os tipos e as etapas da avaliação física. Acompanha comigo aí. Então, nos tipos e etapas da avaliação física, acompanha comigo no slide agora, nós temos, então, uma classificação, né, desses tipos e etapas da avaliação física. Como que ficariam esses tipos aqui? Nós temos a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação somativa. São 3 tipos aí. Agora nós vamos ver cada um deles. A avaliação diagnóstica, como o próprio nome diz, ela vai fazer um diagnóstico do teu estado atual. Então, eu vou fazer a diagnóstica toda vez que eu estiver no início de um programa, quando eu quero identificar, né, o perfil e as necessidades do caso profissional, e ela também vai me ajudar na escolha dos exercícios. Então, a avaliação diagnóstica, anota aí, início, estado atual. Já vai identificar para diferenciar da outra. Aí nós chegamos na avaliação formativa. O que seria a formativa? Ela é realizada no decorrer do programa de treino. Então, anota aí. Formativa, decorrer do treino, decorrer do programa. E ela vai dar feedback. Feedback tanto para o aluno quanto para o professor. Quando é que eu utilizo a avaliação formativa? Quando eu quero ver o progresso, ou seja, evoluir, conseguir avanços, melhoras ali no meu programa de treino, então eu faço a formativa. Ela vai também me fornecer informações acerca do desempenho. Então, como que está meu desempenho? Então, é um tipo de avaliação que eu faço durante o meu programa, né? Para eu poder melhorar e avançar. Anotou? Vamos ver a próxima. A avaliação somativa. Então, a somativa, ela é realizada ao final
Olha que interessante. Final do treino, de um programa de treino, né? E aí ela serve para quê? Para verificar se você atingiu, né, o que você se dispôs ali naquele período de treinamento. E ela precisa considerar, nesse caso, para avaliação somativa, a frequência, os objetivos, a idade, né? O nível de condicionamento. Então, a gente tem aí a avaliação somativa fechando, né? Como o final do programa de treino. Vamos seguir. E aí, por onde que eu começo essa avaliação agora que eu já sei que eu tenho a diagnóstica, eu tenho a formativa, que é no meio do meu programa, e eu tenho a somativa. Como que eu começo isso agora? Então, para você que quer fazer uma avaliação física, nós temos aqui o passo a passo. Então, vamos lá. Primeiro, procurar um profissional de educação física. Anota aí, ok. Profissional de educação física, professoras top da mediação, ok. Fazer uma anamnese, avaliar a sua composição corporal. Lembra que aqui é uma variável já, né? Avaliar os componentes da aptidão física, avaliar a sua postura. Opa, professora, a senhora não falou da postura. Já vou fazer um adendo em relação à postura. E aí, o que é importante? Fazer a avaliação clínica e nutricional. Eu também não falei de avaliação clínica nutricional. E aí, por que eu não falei? Vem aqui comigo. Vem aqui comigo para a gente conversar. O exercício físico, ele pode ser muito benéfico, e aliás, ele é muito benéfico. Mas ele precisa de cuidados. Então, você precisa passar por um médico, você precisa ter uma avaliação nutricionista, você precisa ter uma avaliação postural, principalmente se você tiver alguma doença associada. Então, além de toda aquela contextualização que eu trouxe, você precisa considerar a importância de consultar um médico, a importância de ter uma avaliação nutricional, principalmente se você tiver algum indicativo de doenças, ok? Então, vamos seguir para a gente concluir essa conversa. Acompanha comigo. Aí, agora, nós vamos ver uma matéria sobre avaliação física. E aí, nós voltamos falando da anamnese. Acompanha comigo aí a matéria jornalística. Seja pela conscientização da importância da atividade física ou para um melhor condicionamento físico e estético, a procura por atividades físicas cresceu muito nos últimos anos. Você sabia que antes de começar a fazer uma atividade física, você precisa passar por uma avaliação física? Esse exame pode observar riscos e doenças que podem ser agravados com a prática de exercícios físicos. Por isso é importante que ele seja realizado sempre com um profissional de educação física. Mas afinal, como é feita essa avaliação? Então, as avaliações físicas são utilizadas pelas academias, em clínicas também, pela parte do nutricionista, que são as avaliações antropométricas, né, que são as medidas. E nas academias, além dessa avaliação antropométrica, que a gente vai demonstrar, também tem a parte do exercício físico, para poder estar fazendo a prescrição do treinamento. Então, a gente inicia pela medição da altura, em posição reta, os pés juntos, próximo da base, né, descalço, então não pode estar com meia, nenhum sapato ou sandália, a cabeça reta, olhar para frente sem olhar para cima, sem para baixo, para poder ver a medida correta. Bom, a anamnese na parte da educação física do profissional, ele tem que saber como que está a saúde do cliente dele, que vai estar entrando na academia. Então, perguntar saber a questão de percentual de gordura, se tem algum problema de saúde, alguma patologia, questão do exercício físico dele, se ele é totalmente sedentário, ele já praticava algum exercício físico, se tem algum problema de saúde, articulação, joelho, algum tipo de cirurgia, para ele poder estar passando o exercício correto para ele sem ocasionar nenhuma lesão. Já na avaliação nutricional, o foco dessa anamnese é para poder estar fazendo a prescrição alimentar dele. Então tem que saber a questão dos horários, onde que ele trabalha, onde que ele faz a alimentação, se é na rua ou em casa. E as medidas é para a gente ir comparando 1 mês, 2 meses, se ele está tendo essa perca de gordura, ganho de massa ou não está tendo resultado, se ele está num peso ideal, está desnutrido, está sobrepeso. Então eu pego com a pinça, seus 2 dedos, vou pinçar somente a parte de gordura, pele e gordura, não pega a massa muscular, e coloco o adipômetro, que vai dar a medida em milímetros. Então essa é a dobra do bíceps. Do tríceps a mesma questão, então é o ponto médio entre o ombro e o cotovelo, que a gente vai medir com a fita métrica,
E sempre lembrando, é o mesmo lado. Se eu fiz do lado direito, eu sempre vou fazer todas as medidas do lado direito. Bíceps, tríceps, subescapular e a suprailíaca. A prega, os 2 dedos também, pego somente a parte de pele e gordura e coloco a pinça. Posso fazer 2 a 3 medições e fazer uma média dessa avaliação, que às vezes dá um pouquinho de diferença entre uma ou outra. A suprailíaca é na linha da axila, aí a gente vai ver os 2 pontos do osso aqui no quadril e a última costela dela, e sempre nessa parte oblíqua, não vou fazer a pegada dessa prega reta. Então ela é oblíqua, faço a mesma pinça para pegar a pele e a gordura e eu pinço. Lembrando, eu não posso mexer o aparelho, porque vai dar errado. Então eu pincei, peguei, já olho o valor que deu nele. A supraescapular, a gente normalmente coloca o braço da paciente, da cliente, para trás para poder elevar mais a escápula dela, para ficar mais visível. Então aqui está a escápula dela, 2 dedos, também em diagonal vai ser essa prega. 2 dedos abaixo, eu faço a pinça aqui e coloco o aparelho. Então, através dessas 4 dobras, a gente vai jogar numa fórmula, né, num cálculo, para saber o percentual de gordura corporal dela. O plicômetro, né, o adipômetro, e como que a gente faz ali a medida das dobras para saber o percentual de gordura. Agora a gente vai fazer uma reflexão sobre algumas etapas da avaliação física que é muito comum acontecer na escola e até mesmo nas academias. E nós vamos começar com a anamnese, acompanha comigo aí. Relacionada à anamnese, a gente vai observar aí que é uma fonte rica, né, de informações que eu posso utilizar antes de uma avaliação física. A anamnese é uma forma de questionário, né? Onde eu tenho várias perguntas ali relacionadas a informações pessoais, hábitos de vida, históricos de saúde, família. Então, levanto uma ficha ali daquele estudante, daquele cliente. Através dessa ficha, eu consigo já prever alguns fatores, né? Relacionados aí ao histórico familiar e aos sintomas de alguma doença associada, se caso aquela pessoa tenha. Eu também consigo direcionar os testes de aptidão física. Então, a anamnese seria ali como se fosse um raio-x inicial, né? Antes de eu proceder com a avaliação física. Depois que eu fiz a anamnese, então eu vou verificar as etapas dessa avaliação física de acordo com o perfil daquele cliente ou daquele estudante. Então, eu posso utilizar variáveis relacionadas à saúde ou eu posso utilizar variáveis relacionadas ao desempenho atlético. Geralmente, essa parte aqui é mais para treinamento de alto rendimento. Então, quando a gente está focado na saúde, nós buscamos mais as variáveis relacionadas à saúde. E aí, quais são elas, né? O que mais se avalia? A composição corporal, a flexibilidade, a força e resistência muscular e a resistência cardiorrespiratória. Como eu disse anteriormente, tem testes para cada capacidade física dessa. Então, são testes específicos para avaliar. Nós vamos dar ênfase agora à avaliação da composição corporal. Por que, professora, que a senhora escolheu composição corporal? Porque nós estamos falando de obesidade, né? Então, nós vamos refletir um pouco sobre a importância de avaliar a composição corporal. E aí, nós temos aqui a massa magra, massa gorda e massa óssea. Quando eu tenho essa tríade aqui, né, esses 3, eu tenho, então, a formação ali da composição corporal do todo, né? Para eu avaliar essa massa magra, massa gorda, massa óssea, eu tenho métodos de avaliação. E aí tem uma infinidade de métodos, desde o mais simples ao mais complexo. Por exemplo, dissecação de cadáver, eu consigo lá ter, né? E aí essa parte aqui ninguém quer, né? Porque já é um período ali que você já está em óbito e vai fazer essa dissecação. Isso aqui é inviável, né, professora? Pelo amor de Deus, professora. Aí a gente tem aqui a pesagem hidrostática. Temos o exame DEXA, que pode ser também uma forma.
a bioimpedância, o índice de massa corporal. Esse é muito comum e nós vamos falar sobre ele hoje. As dobras cutâneas, que foi o que nós vimos na matéria jornalística, e as medidas de perímetro, que também foi falado na matéria jornalística. Então, vejam bem, nós já falamos aqui sobre as dobras na matéria e sobre os perímetros. Agora nós vamos falar sobre o índice de massa corporal. Já nós vamos falar um pouquinho sobre ele. E esse índice de massa corporal, ele está no que nós chamamos de avaliação antropométrica. Então, veja bem, dentro da composição corporal, eu tenho uma avaliação antropométrica. E a avaliação antropométrica, ela vai medir o quê? O peso e a estatura corporal, a circunferência, o diâmetro e as espessuras de dobras cutâneas. É um recurso que é muito utilizado em estudos epidemiológicos. Por quê? Devido ao baixo custo. Então, ter uma balança e um estadiômetro é um baixo custo, inclusive a gente pode até adaptar, né? Então, por isso, é muito utilizado. No estado de Rondônia, nas escolas do estado de Rondônia, nós temos o CODISE. O CODISE é um sistema de controle digital de saúde do estudante, portariado pela Secretaria de Estado da Educação, que faz o quê, gente? Ela avalia diagnóstico de indicadores de saúde. Então, tem essas medidas de composição corporal e antropometria lá. Perfeito, professora. E aí, quais que são esses indicadores que estão lá no CODISE? As medidas do peso e estatura, a mensuração de dobras. Então, lá tem, você só vai lá, o professor faz a medida das dobras, coloca lá no sistema e o sistema já calcula, já gera relatório, já dá o diagnóstico de saúde do estudante. E também tem os perímetros, então a gente consegue fazer isso muito fácil através do CODISE, ok? Vamos seguir. E aí nós vamos falar agora do índice de massa corporal. Como que eu calculo esse índice? Então eu vou precisar do peso e da estatura. Aí, como que fica isso, professora? Então, nós temos uma fórmula específica, IMC é igual a peso dividido pela estatura ao quadrado. Bem simples, gente, bem simples. Então, você vai colocar aqui seu peso e sua altura ao quadrado, né? Então, você aplicou na fórmula, aí vem a grande jogada. Se eu tenho mais de 18 anos, eu vou utilizar essa tabela de referência. Então, o valor que eu encontrar, eu vou localizar aqui na tabela. Por exemplo, se você encontrar de 18,5 a 24,9, você está normal, se você tiver 18 anos, ok? Agora, se você for menor de 18 anos, como que eu posso fazer? Eu vou fazer através do percentil. Como que eu faço através do percentil? Então, eu tenho um percentil maior, né? Aliás, menor ali que 5, percentil maior ou igual a 5 e entre menor que 85. Então, eu tenho a classificação do percentil aqui. Então, eu posso fazer essa classificação através do percentil. Percentil do IMC. Então, eu tenho essa classificação para quem? Para quem está entre 10 e 19 anos, eu consigo fazer essa classificação. Aqui eu tenho fator idade, né? Eu consigo ver, por exemplo, uma pessoa que tem 17 anos. Aqui do lado eu tenho o percentil, esse percentil entre 5 e 95. E aqui eu consigo verificar os valores de referência, que são os pontos de corte. Então, eu posso classificar para saber se é baixo peso, se é adequado ou se é sobrepeso a partir da tabela de percentil. Aí nós temos um exemplo aqui do IMC, né? Como que eu vou fazer esse cálculo? Então, eu tenho aqui uma pessoa do sexo feminino de 19 anos, tem um peso corporal aqui de 60 quilos, 1,70 m. Qual que é o IMC dela, né? Então, aqui eu vou fazer o cálculo, joguei na fórmula, muito simples,
Então, estatura vezes aqui, estatura ao quadrado, eu tenho um resultado dessa pessoa de 20,76. Muito fácil, né? 1,70 vezes 1,70 vai dar 2,89. Dividindo aí 60 por 2,89, eu vou ter 20,76. Qual que é a classificação dessa pessoa? Adequada ou eutrófico. Isso por quê? Porque se a gente for analisar aqui, ela tem 19 anos, é do sexo feminino, ela ficou nessa faixa aqui, ó. Ela ficou menos que 20,80. Então, como ela ficou menos 20,80, ela é considerada normal. E aí, para fechar, o cálculo do gasto energético diário. Então, para eu considerar o cálculo, eu vou ver o tamanho do corpo, a massa muscular, a aptidão física, a condição de saúde e a idade. Como que eu faço esse cálculo, professora? Eu estou curioso. Então, veja bem. Você vai aplicar na fórmula. Tem uma fórmula para homens e tem uma fórmula para mulheres. A fórmula de homens é fórmula, gente, é taxa metabólica de repouso, 17,5 vezes o peso mais 651. É fórmula. Joguei na fórmula aqui, eu calculo a taxa metabólica de repouso. Joguei na fórmula da menina, calculo a taxa metabólica de repouso. Tabela para mulheres de 10 a 18 e homens de 10 a 18. Aqui eu tenho uma projeção de cálculo para vocês verem como que fica no homem, né? O que que mudou aqui? Só o peso, né? Então, o peso é a variável que vai mudar aqui para saber o gasto de energia, a taxa de energia diária. E aqui na menina da mesma forma, né? Eu consigo calcular a taxa diária só substituindo o peso corporal. Para fechar a aula, vem aqui comigo. Você deve perguntar assim, professora, mas por que eu tenho que calcular essa taxa metabólica? O que isso vai me ajudar? Isso vai ajudar, né, no processo para você saber o quanto que você gasta de energia diariamente. Então, veja bem, se você vai lá e calcula a sua taxa metabólica, deu lá 1.500 calorias, um exemplo. Aí você vai e verifica que, se você gasta 1.500 calorias, você consome 2.200, um exemplo, significa que 700 está guardando ali, que pode ir para o seu tecido adiposo. Então, é legal saber a taxa metabólica também. Então, é isso, gente. A aula concluída. Já já nós vamos voltar na parte 2 fazendo a revisão e falando um pouco mais sobre taxa metabólica basal. Já já estou de volta.